Bom, nós vamos seguir agora com o painel Mitos e Verdades sobre Empreender na Maturidade. Uma participação da consultora empresarial, a Regina Barreto. Regina, por favor, o palco aqui é todo seu. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer receber o convite, estar aqui num evento como esse, de tamanha relevância, e agradecer à curadoria do SEBRAE, empresa da qual eu sou parceira há 22 anos, eu sou consultora empresarial, minha empresa é a Propósito Cursos, e aqui trazendo o tema Mitos e Verdades sobre Empreender na Maturidade. E aí, cada trabalho que eu faço, eu costumo homenagear alguém e sempre perguntar quem eu agradeço. E aí eu começo, primeiramente, agradecendo a minhas duas avós, a materna e a paterna, ambas empreendedoras. Minha avó paterna, ela ficou viúva com 13 filhos, no interior de Sergipe, e ela decidiu que precisava fazer algo para conseguir dar conta de sustentar os 13 filhos, mudou para Aracaju, abriu um pequeno armazém, e dali começou a tradição na minha família, na família do meu pai, de comércio. E daí eu fui criada desde pequena, justamente para ser comerciante, e assim fui por 13 anos, até fazer uma migração de carreira. Minha avó materna, que eu levei muito tempo para reconhecê-la como empreendedora, porque eu dizia que ela trabalhava com meu avô na padaria. Meu avô era o empreendedor. E aí, só depois que eu me dei conta que era um viés de machismo da minha parte. Achar que em posições de liderança, que empreendedores, que fundadores, eram sempre os homens e as mulheres estavam ali para apoiá-los. Então, quando caiu essa ficha para mim, eu já dava diversas palestras sobre empreendedorismo, capacitação, e inclusive para mulheres, né, com várias temáticas. Aí eu me dei conta disso por conta do que a contadora que atendia, né, a padaria deles falou que o que dava sucesso no negócio era a parceria dos dois. Era o complemento do perfil empreendedor do meu avô com o perfil empreendedor da minha avó. E o negócio ia bem quando os dois estavam juntos. Até porque padaria dá um trabalho danado, né, gente? Acordar de madrugada. E eu lembro do quanto ela falava que batia, quantos e quantos bolos ela batia na mão, porque não tinha batedeira. E então eu começo, né, agradecendo a elas. E mês passado, eu moro aqui em São Paulo, tá? Já há 17 anos. Mas mês passado eu fui a Aracaju e disse, pai, vamos almoçar? Aí ele disse, vamos. E já fazia um tempo que eu não o via. Eu sugeri um restaurante e ele disse, tem um outro melhor. Aí sugeriu, eu falei, opa, não conheço, que bom, adoro conhecer, novidade, e fui. E aí eu voltei chocada, assim, naquela 1h e pouquinho de almoço e conversa, porque eu falei, gente, parece uma metralhadora de comportamento empreendedor, um atrás do outro, e ele tem 82 anos. E com esse gás todo, né? Tomara que eu chegue na idade dele com tamanha disposição, criatividade e empolgação. Então, assim, agradeço também minha mãe. Minha mãe, que por muito tempo eu dizia, minha mãe podia ser comerciante, conversar o que a gente conversa, ela é pediatra. Mas depois eu entendi que bom que tinha alguém na casa que falava de outros assuntos que não fosse a empresa. Porque empresa familiar, isso é muito comum. Todo mundo fala da empresa, né? Trabalha na empresa, volta para casa junto, a reunião do trabalho continua. E aí, tinha horas que aquilo sufocava, né? E aí, depois, com o tempo, eu agradeci o fato de ter alguém que trouxesse outros temas e outros assuntos para casa. Então, comecei falando de mim a partir da
cultura de empreendedorismo na qual eu nasci. E falando da minha parceria com o Sebrae, né, uma das minhas atividades é como facilitadora do Empretec, que é um treinamento do Sebrae, o melhor do mundo, a melhor capacitação empreendedora do mundo. Não é porque eu estou nele, é porque é um fato, está em 40 países, e é uma metodologia da ONU. Também, enfim, e aí eu trabalho com consultoria, treinamento, coaching, muito com empresas familiares, e eu acho que já deu para entender o porquê de trabalhar com empresas familiares, e principalmente com gestão da mudança, né? Porque muitas vezes a gente aprende algo, já sabe onde está, já é um grande passo quando a gente sabe onde eu estou e para onde eu quero ir. Uau, já consegui descobrir, né? Só que fazer essa caminhada para realizar aquilo que a gente escolhe realizar não é nada fácil. Então, qualquer processo de realização envolve escolhas, cada escolha tem um preço, né? E a gente precisa se fortalecer e ter muita consciência de quais são os nossos apoios, qual a minha motivação para fazer essa caminhada. Então, eu trabalho apoiando, né, empreendedores, líderes, equipes, a fazer justamente o que eu preciso aprender, o que é que eu preciso deixar ir para poder abraçar algo novo, né? E nesse processo de mudança, uma coisa que eu aprendi a duras penas, me custou muito caro, porque eu sempre tive um perfil mais provocativo, inovador, gostava de trazer novidades, só que no começo eu não percebia que eu propunha isso sem muito respeito com o que existia. E aí não se sustenta. Qualquer mudança, qualquer inovação que a gente fizer, primeiro precisa agradecer e honrar o que veio antes, para depois querer construir algo de novo a partir dali. E com isso, para quem está pensando em, seja começar um novo negócio, seja incrementar mais um negócio aos que já existem, ou ter uma carreira em paralelo, enfim, qualquer que seja o estágio de vida e profissional de cada um de vocês, primeiramente olhar para a sua história, para a sua trajetória pessoal, profissional, familiar, qualquer que seja, fazer as pazes com essa história e com esse legado, sentir gratidão por tudo o que aconteceu até ali, nos torna mais lúcidos, primeiramente, né? Mais humildes por saber que eu não cheguei onde cheguei à toa, e cada um de nós, se está vivo, se está aqui, é porque teve quem cuidasse, né? Teve quem levasse na barriga, teve quem, né, criou, quem educou. Então, com o tempo eu fui aprendendo e aprendendo a agradecer o pai e a mãe, sem esperar que eles sejam perfeitos, né? Avós, professores, líderes, colegas de trabalho, colaboradores e concorrentes. E aí, todas as oportunidades que a gente tem na vida, olhar para aquilo e dizer assim, o que eu aprendi com isso? Né? O que eu levo de bom daqui para frente com essa lição que eu aprendi? Porque se não tivesse percorrido o caminho que a gente percorreu até o dia de hoje, a gente não teria a bagagem que tem hoje. A questão agora é, para andar daqui para frente, como que eu reconheço o que não é mais necessário levar na minha mochila, e aí poder se despedir com respeito, com gratidão, com desapego, né? Por outro lado, esse espaço novo que se abre, eu preciso preenchê-lo com o quê? Porque o que não falta no mundo é, faz isso, você precisa disso, agora estuda isso, agora faz daquele outro jeito, agora não sei o quê, né? Não perca, grande promoção, você vai ficar rico do dia para a noite, sem sair de casa, né? Sem fazer esforço. Como você vai emagrecer sem fazer academia? Então, assim, é tanta fórmula mágica, tanta proposta sedutora, que às vezes, se a gente for no barulho, fica meio tonto, assim, né? Então, não existe caminho único, fórmula única, né? O sucesso é igual para todo mundo, não. Se a gente for perguntar para cada um o que é sucesso para você,
Um vai dizer, para mim, sucesso é ficar com meus netos e curtir. E eu vi recentemente uma empreendedora que começou a carreira como enfermeira, ela fez a formação em enfermagem, depois ela, por conta de um contexto familiar, ela começou a cuidar de um restaurante, e quando depois nasceu a primeira neta, depois o segundo neto, e ela começou a dividir o tempo dela entre o restaurante e os netos. Só que isso pedia um reposicionamento para poder não sentir o negócio não sentir falta dessa sua retirada. Isso não foi feito. Aí o negócio sente isso. Então, assim, não tem o certo ou errado. É ficar com a família ou é ficar no negócio. Mas o negócio precisa ser tocado com profissionalismo. Se eu não vou seguir mais no ritmo que eu vinha, como que eu faço para não fazer falta no negócio? Quem que eu deixo? Quem que eu preparo? Né? E outras diversas situações, como eu comecei falando do meu pai, que eu sentei com ele e ele contando sem parar. Ele teve loja a vida toda e ele botou na cabeça que, aos 60 anos, ele ia morar na chácara, que ele já tinha o maior amor pela chácara. Ele ia morar na chácara e era lá que era o resto da vida dele. O resto da vida dele, na verdade, já há 22 anos, ele transformou a chácara num lugar de eventos. E nesse almoço nosso, ele disse, cheguei atrasado, porque ele continua dirigindo, porque eu fui comprar uma lembrança para você, eu não viria aqui lhe encontrar sem trazer uma lembrança para você. Aí eu pensei, meu Deus, e eu não trouxe lembrança para ele, isso é comportamento empreendedor. Aí quando eu chego, ele traz uma caixa de pão, um pão todo diferenciado, de um jeito que era um pão simples, que a gente conhece lá, bastante, lá chama Pão Delícia. Mas era numa caixa toda bonita, com um papel manteiga personalizado, um cartão de agradecimento. Eu olhei assim, eu falei, uau! Aí ele falou, e todos os ingredientes são de primeira. Gostou? Eu falei, gostei. Ele disse, eu sabia que você ia gostar. E aí ele disse, e eu pedi para você chegar 10 minutos depois, porque eu vi que eu tinha me perdido no centro. Fazia tempo que eu não ia no centro da cidade, e para ir buscar isso, eu acabei atrapalhando. Então, ele, com antecedência, quis me avisar que eu chegasse um pouco depois, porque ele estava comprometido com o horário que tinha combinado comigo. E, enquanto eu conversava com ele, eu perguntei quem fazia o Instagram da chácara. Aí ele disse que era uma moça que ele não tinha dinheiro para contratar uma agência, mas ele contratou uma moça que ia fazer um outro serviço na chácara. Ele perguntou se ela sabia mexer com o Instagram, ela disse que sim. E daí ele disse assim, então, vamos fazer um bem bolado? E aí fez um pacote de remuneração e benefícios e tudo mais, onde isso incluía, além de outras coisas da chácara que não tem nada a ver com marketing, ela vendia peixe, quem vende peixe vende chácara, aluguel. Aí ela, e você sabe mexer com o Instagram? Sei. E aí, o que aconteceu? Eu disse, pai, seu Instagram está de 10-0 no meu. E como é que você faz? Aí ele me contou, a moça como era, só que ele disse, ele não sabe mexer em Instagram, nem passar mensagem de WhatsApp. Ele usa telefone até hoje como telefone, Mas ele disse que é ele que aprova todos os posts. Antes de publicar, ele disse, tá bom, se o ângulo, a imagem, o que escreveu. Detalhe, ele tem a 4ª série primária. E aí, muito bem, enquanto eu converso com ele, aí ele diz, peraí que eu estou resolvendo um negócio aqui e tal. A gente precisa sair em 15 minutos, porque você me desculpe, eu me organizei todo para estar muito tempo com você, mas meus clientes, meus hóspedes que iam chegar às 5 da tarde, vai dar 2 horas e eles já chegaram, e falta uma parte do eletricista que ainda não foi. Vou encurtar a história, porque tem um comportamento atrás do outro, acho que deu para perceber. E eu falei, claro, pai. Primeiro que não é novidade nenhuma, e eu fui criada assim, eu aprendi a ter todo esse cuidado e estar pensando sempre em como fazer mais, melhor, de que jeito e surpreender. Mas o que me deixou mais feliz é que, enquanto a gente tem um objetivo, enquanto a gente tem algo a realizar, tem um lado criança nosso que quer comemorar e que quer inovar e quer fazer melhor a cada dia. Então,
ele mostrando os posts da chácara, e ele disse assim, está vendo, lá virou lugar para tirar foto de mulher grávida e de noivos que vão casar. Aí eu mandei fazer esse coração aqui no ferreiro, que fez um coração. Aí depois eu fui na loja de flores e disse a ela que eu queria igual essa revista, só com uma diferença. A flor começava vermelha e terminava rosa, porque o daqui vai ser diferente. E aí você vê assim, uma coisa atrás da outra, mas com aquela empolgação toda, né? E aí, o que é que eu trago aqui sobre mitos e verdades, né, sobre empreender? Quais são as suas crenças sobre empreender na maturidade? O que é que lhe foi dito, que você acreditou, que lhe ajuda a empreender e ter sucesso? E o que você talvez acredita que não lhe ajuda, que não é uma verdade, que talvez esteja lhe barrando? Porque aquilo que a gente acredita se torna verdade para a gente, independente de ser ou não. E muito cuidado quando dizem assim, sempre isso, nunca aquilo. Todo mundo isso, ninguém aquilo. Porque a generalização faz parecer que todo mundo está nas mesmas condições. Quando, na verdade, se a gente for conhecer a história de cada um, a gente vai dizer, opa, em que pessoa eu me inspiro para fazer aquilo que eu desejo? Mas, por mais que essa pessoa seja inspiradora para mim, eu não posso achar que vai ser tudo igualzinho àquela pessoa. Eu pego o que me inspira, aprendo e digo, agora, como trazer isso para a minha realidade? Porque cada um tem uma complexidade, uma singularidade, né, que vai precisar adequar ao meu contexto. Eu moro em São Paulo. Não, eu moro em uma cidade do interior aqui de São Paulo de 20 mil habitantes. É outro contexto de mercado se você olhar para a cidade, né? Com quantos anos você está? Com 30, com 60, com 80? Eu vou empreender agora. Por quê? Por necessidade ou porque eu tive uma baita ideia de negócio e isso é oportunidade? Ok, você pode fazer por um motivo ou pelo outro, mas vai precisar ter cuidados para oferecer algo que, de fato, o mercado compre, né? Então, seguindo aqui, o Henry Ford, que é o fundador da Ford, ele diz o seguinte, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, as nossas crenças acabam afetando o que a gente pensa, o que a gente sente e os nossos comportamentos. E é do nosso comportamento que vou obter um resultado ou outro. É daquilo que a gente faz ou deixa de fazer que gera os nossos resultados. E aí a pergunta é, se você pensa em empreender ou se você já está empreendendo, qual é o seu propósito? Alguns dizem assim, é pagar a conta. Ok. É justo? É justo. Só que qual o cuidado? De não estar se colocando apenas metas de sobrevivência. Senão diga assim, eu quero o necessário para estar no 0 a 0, para pagar as contas. E aí quando você vê, apareceu outra conta, mas não foi o que você pediu, né? Tenho com que pagar? Tem. Não, peraí, eu quero X, porque com isso aqui eu já consigo manter meu padrão de vida, eu consigo, né, pagar isso e isso, mas eu quero mais X para uma viagem, para uma reserva, para um investimento que eu tenho, ou para, enfim. Então, sempre se colocar isso. Mas também pensar assim, no meu propósito como empreendedor, eu estou levando alguma solução, eu estou gerando algum bem para a sociedade. Eu estou trazendo alguma solução que as pessoas precisam e, ao descobrirem o meu produto, o meu serviço, disseram assim, nossa, agora eu vou ficar com você porque você tem esse diferencial. Então, seja porque você consegue fazer com baixo custo, mais rápido, com melhor qualidade, com melhor segurança, o que seja. Porque o seu atendimento é diferenciado, porque você faz personalizado, enfim. Então, qual que é seu propósito ao empreender? Se isso não fica claro, às vezes fica muito suado, fica muito sofrido.
E eu vejo muitas vezes, né, trabalhando com empresas familiares, às vezes assim, nossa, meus filhos não querem dar seguimento ao negócio. Aí eu pergunto, e o que é que eles ouviam em casa sobre empreender? Ah, que é sofrimento, que é só pagar imposto, né? Que o pessoal dá trabalho, que também tocou o terror todo dia e depois quer que queira essa vida para si, né? Por outro lado, diz, não, fácil não é, mas olha como eu conquisto isso, como é que faço isso dar certo. E aí, a depender de como você fala sobre o que você faz, sobre a sua empresa, sobre onde você quer chegar e o quanto você consegue celebrar e comemorar suas realizações, isso vai dar gosto e significado para o que você faz. Isso faz a própria equipe também se sentir vencedora, como também a família vai olhar aquilo e vai entender o porquê que você faz alguns esforços que faz. Porque vamos combinar que muitas vezes, a depender do negócio, né, enfim, de horário ou da fase do negócio, porque uma empresa recém-nascida é um bebê recém-nascido. Mama um bocado, até ganhar força e conseguir ficar de pé e se sustentar sem precisar de tanta assistência. E, às vezes, para quem empreende, a ligação com o negócio é tão forte que alguns não conseguem nem diferenciar onde eu termino e começo a empresa. E onde a empresa é aqui onde começa eu. Não sei se algum de vocês já viu isso em algum lugar. Mas é como se fosse uma coisa só. Eu e o meu negócio somos uma coisa só. Se a empresa for dentro de casa, mais ainda, né? Se o negócio foi começado por você, mais ainda. Mas, se eu quero que mais gente trabalhe comigo, se eu quero que minha empresa continue sobrevivendo e crescendo além de mim, além do que eu consigo alcançar com os braços, eu preciso entender que ela pode ter vida própria. Ela é uma pessoa jurídica que também pode ter vida própria, identidade própria, uma equipe, um planejamento que ajude você a se ver aqui e ver a empresa aqui, e que cabe mais gente dentro. Seguindo aqui, então, qual o meu potencial para empreender? Ouço muitas vezes o questionamento assim, mas quem é empreendedor, quem não é? Será que eu sou ou não sou? Tenho um perfil ou não tenho? Eu digo assim, olha, todo mundo tem algum potencial empreendedor. Quanto desse potencial já está desenvolvido, já está pronto em ação, e já é força, e quanto que eu preciso ainda treinar para isso virar musculatura, para eu poder utilizar. Então, o mais importante é você saber quais são as minhas maiores qualidades como empreendedor e o que eu, se desenvolver, né, alguns com pouco esforço eu já consigo colocar aquilo em prática, outros com maior esforço. Então, qual que é meu potencial? E será que eu, sozinho, dou conta de empreender com sucesso ou eu preciso de sócio? Porque tem gente que diz assim, já escolhi, eu quero empreender, mas eu não quero sozinho, eu preciso de sócio. Eu quero alguém que esteja junto comigo e aí que seja bom de administrativo, que seja bom de venda. O que precisa é perfil complementar, forças complementares. Senão ficam pessoas que têm o mesmo perfil, fortes nas mesmas coisas e fracas nas mesmas coisas. E daí o negócio fica o quê? Faltando aquilo que os proprietários não têm e que, às vezes, não é um sócio, mas você põe alguém para trabalhar com você. Mas se essas pessoas que chegam também não tiverem aquilo que a empresa precisa, a empresa fica carente. Então, reconhecer esse potencial. E de onde é que vem o crescimento da empresa? De onde é que vem o nascimento de uma empresa? Muitas vezes, uma fase de mudança, de uma decisão. Para muitas mulheres, vem quando nasce o primeiro filho, ou quando começam a nascer os filhos e vem uma mudança de valores. Às vezes, vem após um acontecimento na família. Eu tenho um amigo meu que ele disse assim, foi no dia em que eu assisti meu pai ser demitido, e eu disse, eu não quero ser demitido, eu vou abrir meu próprio negócio. Então, cada um tem, quando que eu virei a chave? Né? Tem outros que dizem assim, eu nunca me vi trabalhando e batendo ponto. Eu gosto sempre de trabalhar por conta. Mas também tem um caso específico, que eu vou trazer aqui, que ele foi funcionário do metrô por muitos anos, estava próximo de aposentar como CLT,
E aí, o que é que aconteceu? O nome dele é Jacob, aqui de Santo André. E o que aconteceu? Um certo dia, lá no metrô, ele ouviu de um colega que assistiu um acidente de moto com linha de pipa, com cerol. E o motociclista faleceu na hora. Ele ficou assustado, porque ele também andava de moto, e ficou se perguntando, eu uso o capacete, eu respeito a velocidade, né, eu faço tudo conforme tem que fazer, mas ainda assim eu posso não voltar para casa, porque posso me deparar com uma situação dessa. E aí, todo mundo comovido com a situação, né, do caso acontecido e mais daquele que estava ali diante. E Jacob, assistindo a mesma conversa, né, comovido também como os outros, só que ele não parou no problema. Ele se perguntou, o que é que eu posso fazer por meu colega para que ele venha trabalhar em paz? O que é que eu posso fazer por ele e por outras pessoas para que se sintam seguros de andar de moto e saber que estão protegidos, seguros e fazendo a sua parte e não vulneráveis, né, tão vulneráveis em relação ao ambiente. E aí, o que ele fez? Quando voltou para a casa do trabalho, ele é meio professor pardal, sabe? Aqueles que inventam um monte de coisa, todo curioso, tem a oficina em casa e tal. Pegou um arame, esticou um arame, soldou na ponta do arame uma lâmina curvada, assim, parecendo um anzol, e fez os testes em casa e disse, pronto, isso aqui, se meu amigo prender isso na moto, na frente, ele não vai ter problema em relação a, se vier uma linha, né, da pipa, com cerol, sem cerol, não importa, aquilo vai bater no arame, vai subir, a lâmina vai cortar e ele passa direto. No dia seguinte, ele já estava lá no trabalho, disse para o amigo, ó, vamos testar aqui, pelo que eu vi, o negócio vai funcionar, mas vamos colocar na sua moto, fazer alguns testes, passar uma linha, e a coisa funcionou. Ele disse, ó, esse é o primeiro, é o meu protótipo, é a peça piloto. Funcionando, não vai parar por aqui. E, de fato, não parou. Com isso aí, ele começou a primeira antena corta-pipa, que foi o primeiro modelo. Depois, ele transformou em um produto para venda, né? Abriu a fábrica e aí foi aperfeiçoando os modelos dele, tá? O que dobra, o que encaixa na moto. A última vez que eu falei com ele, ele disse assim, agora eu estou fazendo elétrico, porque o que dobrava e a pessoa recolhia, às vezes esquecia de ligar, de puxar, e saía, continuava desprotegido. Então, o elétrico, quando ele bate a chave e liga a moto, sobe. Quando ele desliga a moto, desce. Então, ele continua o quê? Inovando. Mas ele já nasceu assim e tal. Ele tinha um lado inventivo. Mas ele trabalhava como funcionário e já estava próximo de aposentar, quando ele se depara com um problema real, e aí pensou na solução. Então, no fundo, quando é que o seu negócio vai dar certo? Se, primeiramente, você faz algo que é uma dor real, você vai trazer uma solução. Você vai trazer algo que o mercado diz, eu preciso disso. E como é que você faz? E vai inovando e vai tornando isso viável. Ok? Porque não tem essa assim, você é sempre assim ou é sempre assado. Tá? Tem um outro caso que era de uma acadêmica. Ela, a vida toda foi de faculdade. Foi universitária. E aí, tem gente que diz, não, quem é muito estudar não é de realizar. Eu digo, crença limitante de novo. Porque ela fez mestrado, depois fez doutorado, depois fez pós-doutorado, um monte de pesquisa lá na faculdade, e o que aconteceu? A cachorrinha adoeceu, ela levou para o veterinário, lá o veterinário disse, olha, eu tenho uma suspeita aqui do que é, mas a certeza só depois que o sangue que foi colhido for para o laboratório, eles verificarem o que é, aí eu lhe dou o diagnóstico e a gente vê se precisa complementar algo com a medicação. Ela disse assim, mas não tem como você dizer agora qual é o diagnóstico? Ele falou, não, eu tenho hipóteses, mas só quando voltar. Disse, mas não tem nenhum teste instantâneo para dizer o que é? Ele falou, no Brasil, não. Existe importado, que é caríssimo. Só que na cabeça dela, ela disse, mas peraí. Na faculdade, eu estou estudando plataformas de papel, tem toda uma equipe de pesquisadores,
a gente ainda sem saber muito se a pesquisa vai para lá, vai para cá, estava faltando um problema real. E sabe o que aconteceu? Ela levou a questão do diagnóstico, a doença que o cachorrinho tinha era sinomose canina, e ela levou esse problema real, isso se transformou num produto, primeiro teste instantâneo, que nem teste de gravidez, o resultado sai na hora. E aí, para diagnosticar a sinomose canina. Deu certo, já virou um outro teste, e depois ela começou a fazer também para doenças de plantas. Então, você pode ter uma baita ideia, usando o que você tem, com um problema real, ok? Ou você pode começar a partir de uma vontade que tem, e você começa a estudar o mercado, para depois conseguir juntar tudo isso. Então, seguindo aqui, eu estou vendo que o meu tempo já está finalizando, né? Quando você tem um antes e um depois, que você deseja, que você busca, aí vai dizer, ok, que visão é essa desse novo? Então, para ir para o fechamento aqui, mitos ou verdades, né, sobre empreender. Empreendedores nascem. Tem gente que diz, ou nasce ou não nasce. Quem não nasceu, esquece. E não é verdade, tá certo? Você pode aprender, você pode treinar, buscar apoio, conviver com empreendedores e observar o que é que eles fazem, né, como fazem, buscar o Sebrae, buscar consultorias, etc., e se capacitar, tá? O que mais? Outra coisa que eu acho engraçado. Empreendedores trabalham menos, até que, enfim, pedir demissão, porque agora eu faço meu horário, né, eu vou fazer tudo do meu jeito, só que não, né? Porque quando você monta um negócio, você vai descobrir o seguinte, que o contador vai dizer, isso você não pode fazer assim, tem que ser assim, né? Aí o cliente diz, isso eu quero, mas eu só quero se você puser isso cor-de-rosa. Não é assim? Aí, senão eu não compro. E aí você vai ver que tem uma série de regras de mercado, que de fato, você tem muito mais controle sobre aquilo, você pode dizer não, né? Para uma negociação com o cliente, pode, mas, por outro lado, você vai ter que conciliar uma série de variáveis. E não vai ter ninguém para dizer, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Você vai precisar assumir, né, o protagonismo daquele negócio. Que se você desmotivar, às vezes vai uma equipe inteira, quem está com você desmotiva junto. E às vezes basta você ganhar gás de volta, que você volta a vender bem, e bater na porta, e ligar para cliente, e voltar a inovar. Empreendedor de verdade empreende sem sócio, não. Meu pai é um que nunca teve sócio, não quer ter de jeito nenhum. E, às vezes, eu vou dar pitaco, e uns ele ouve, outros não ouve, né? Mas ele lembra que o negócio é dele. Então, tá beleza, está bacana. E tem muitos que são assim, né? Ou empreendedoras. Mas tem aqueles que dizem, não, eu funciono melhor com sócio. Desde que seja alguém que seja bom nisso e que os valores nossos são compatíveis. E aí, só esse mais um. Se deu certo em um negócio, dará certo em qualquer negócio. Também não é assim, tá? Não necessariamente você tem potencial para trabalhar com qualquer coisa. Eu conheço um empreendedor que ele se deu muito mal no comércio. Não conseguia controlar estoque, compra, venda e tal. Ele era muito bom de vendas. E aí, o primeiro negócio dele faliu, que era comércio. Só que o que é que ele era bom? De vendas. Muito bom vendedor. O que ele abriu? Um escritório de representação comercial, com muito trabalho e abrindo carteira de clientes. Hoje ele é representante de várias indústrias e vende para supermercados e atacados e montou uma equipe de vendedores. Então, ele é um prestador de serviço, ele não precisa ter estoque, ele não precisa estar comprando e com alto capital de giro. Ele começou praticamente sem nada, e hoje está se dando super bem. Mas por quê? Porque ele ousou fazer aquilo que ele faz bem e que ele mais ama. E ele reconheceu naquilo que ele não era bom. Ok? Trabalhar sempre, nunca com a família. Não tem fórmula mágica, tá certo? Tem empresas que vão muito bem ao negócio familiar e tem outras que é aquela confusão toda. Tá? Então, assim, tudo depende de como é que a família se relaciona, do quão saudáveis são essas relações e o quanto que, para entrar na empresa, os critérios são profissionais e as pessoas agem como profissionais. Ok? Se é marido e mulher, dá para trabalhar junto?
Depende, na empresa vão ser sócios? Qual é o lugar de cada um? Né? Assunto de casa fala em casa e assunto do trabalho fala na empresa. Então, tem que ter alguns combinados aí para a coisa funcionar. Filho, vai trabalhar quem quiser ou se tiver o perfil para ocupar aquela posição? Como que cada um vai ser remunerado? Tá? Senão a gente acaba dizendo, mas eu vi, não faço não porque eu vi fulaninho que teve problema. Tá, mas você também pode procurar um outro que deu certo. Como trazer para a sua realidade? E aí, para começar um negócio, você precisa, será? Ser jovem? Não. Eu dei vários exemplos aqui de pessoas que não eram jovens. Tá? Alguns que seguiram empreendendo e outros que começaram a empreender na maturidade. Preciso ter muito dinheiro. Não, esse que eu dei o exemplo agora de representante comercial, foi justamente que ele estava quebrado, nome sujo, tudo arrebentado, e ele começou o negócio dele de representação comercial, e hoje está muito bem arrumando o passivo que tinha antes. Né? Então, depende, às vezes é um negócio digital que vai funcionar na internet, você nem precisa de um espaço físico ou de estoque. Então, muitas vezes, o dinheiro ajuda, sim, mas muito cuidado, principalmente para quem tem reservas de uma vida toda, ok? Para não pegar todas as economias e pôr no negócio sem pensar muito. Isso, sim, precisa ter muito cuidado. Tá? Por mais promissor que seja o negócio, por mais seguro financeiramente, patrimonialmente que você esteja, primeiro precisa testar. Faz em pequena escala. Regina, busquei você porque eu quero montar uma fábrica de bolos. Eu disse, quantos bolos você já vendeu? Nenhum. Então, esse fim de semana, pega dois sabores de bolo, põe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais, põe lá o preço, divulga e vê se você gostou do teste. Depois você tem que buscar, verificar. Quem não comprou, você vai perguntar por que não comprou e o que faria para comprar. Vai procurar saber o que achou do sabor, do preço, da variedade. E você vai se testar também mexendo com isso. Aí depois você vai começar a aumentar o grau de dificuldade. Mas nada de começar montando uma fábrica para depois saber se esse negócio tem a ver ou não com você. Ok? Falei isso para o bolo, mas isso vale para qualquer negócio. Não começar já, né, pondo todas as fichas ali, muito menos as economias de uma vida toda. Isso é muito sério. Diploma, se tiver, ótimo. Se quiser fazer curso, melhor ainda. Mas não fica a vida inteira estudando para quando tiver, sabendo tudo, dar o primeiro passo. Eu dei o exemplo do meu pai, que tem a 4ª série primária e não para de empreender até hoje. Né? Mas ele busca quem sabe. Ok? Então, se você tiver, cada vez mais, isso ajuda. Isso é muito importante. E outra, às vezes não é um ensino formal, mas você estudar e aprender o seu negócio. Quem são os meus clientes, quem são os meus concorrentes, e o quanto que eu me atualizo para estar trazendo inovação. E experiência como empreendedor. Se tiver, ótimo. Se não tiver, você vai dando os primeiros passos, testando, que nem eu falei com a moça da fábrica de bolo. Dá o primeiro passo, dá o segundo passo, experimenta, aí você vai aumentando gradativamente. Por quê? Porque tem a consciência que nunca empreendeu na vida e, principalmente, se aquele negócio também for novo para você e você não conhece o negócio, mais uma necessidade de aprender sobre o negócio. Às vezes, tem gente que vai ser primeiro funcionário numa empresa daquele ramo para depois abrir a própria empresa naquele ramo. E espaço físico depende do negócio. Ok? Mesmo um negócio que vai exigir um espaço físico, você pode fazer alguns testes com espaço alugado, né? Com um espaço ainda no digital e depois ir avançando. Meu tempo encerrou, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas. Eu ficava acompanhando assim, né, a manifestação de cada um. E eu desejo muito sucesso para as escolhas que fizerem e para a disposição. Não tem idade para começar a empreender ou para inovar nos negócios. O mais importante é a gente trazer junto a nossa bagagem, mas também a vontade de aprender constantemente, conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos e trazer para perto de si as pessoas que têm as forças que nós precisamos e não temos. E para isso precisa ter uma dose de ousadia, mas também uma dose de humildade, para poder dar um passo de cada vez e poder colher os frutos e ir aumentando os passos um de cada vez. Obrigada a todos vocês.